Gêneros textuais. Para Bakhtin, aprender a falar significa aprender a construir enunciados. Ou seja, o aprendizado de gêneros textuais é inerente ao aprendizado da própria língua. Não é possível determinar a quantidade de gêneros existentes na sociedade, porque sempre surgem novas necessidades que irão motivar a criação de novos gêneros. Bakhtin classifica os gêneros textuais de duas maneiras, como primários e secundários. Neste vídeo, vamos falar sobre o roteiro cinematográfico. Por se tratar de um gênero que exige técnica de criação, podemos classificá-lo como um gênero secundário, pois aparece em situações culturais complexas e dominadas pela escrita. De um modo geral, um roteiro é uma espécie de guia, utilizado não apenas no cinema, mas também em qualquer atividade que necessite de planejamento, como aulas, eventos e apresentações. O roteiro cinematográfico pertence ao domínio midiático, onde predomina o tipo textual narrativo. Apesar disso, é comum que um gênero apresente mais de um tipo textual. Portanto, podem aparecer também a argumentação, a exposição e a descrição. Vale lembrar que quando escolhemos falar ou escrever algum gênero, temos sempre um propósito. Nesse caso, ao escrever uma história em formato de roteiro, o objetivo é que seja transformada em um filme. Como qualquer gênero, o roteiro de cinema tem características essenciais para sua adaptação. Por ser uma história escrita para ser filmada, o roteiro deve ter ideias claras, com indicações de cenas, diálogos, descrições de locais e horários. Outra característica do roteiro cinematográfico é sua formatação própria, usada para controlar o tempo. Portanto, se um roteiro tiver 120 páginas, o filme terá 120 minutos. Além disso, dois princípios fundamentais devem ser considerados no roteiro cinematográfico. O primeiro é o ritmo, pensando no tempo e na intensidade das cenas. Se lento, como nas produções de Kurosawa, ou acelerado, como em um filme do Tarantino. O segundo é o arco da narrativa, um modelo aristotélico muito utilizado nas produções cinematográficas, e que segue a seguinte ordem: exposição, ação crescente, clímax, ação decrescente e resolução. Quando o roteirista decide seguir esse método, 3 atos são definidos no roteiro. No primeiro ato, ocorre primeiro a exposição dos personagens, e depois acontece o auge dessa exposição, onde as relações pessoais são expostas ao público. No segundo ato, acontece o conflito central da narrativa. E no terceiro ato, ocorre uma mudança radical, que indica o fim do filme. A narrativa cinematográfica pode ser conduzida de duas formas: pela ação, quando os acontecimentos da história impulsionam o filme e os personagens reagem a isso, ou pelos personagens. Nesse caso, quem eles são e suas motivações são o que impulsionam a história. A perspectiva psicológica dos personagens é mais importante. Por isso, poucas ações acontecem e elas não têm tanta importância na narrativa. Quando um roteiro é construído fora dos moldes apresentados nesse vídeo, pode ser provocado um estranhamento ao público. Outro ponto que também deve ser notado são as escolhas linguísticas de um roteiro, pois elas nunca são neutras e sempre são feitas com um propósito. Incluir no roteiro cinematográfico diálogos entre diversas classes sociais, gêneros, etnias e culturas promove a aproximação do público com outras realidades, o que gera empatia, tornando uma ferramenta de grande relevância social. Created using Powtoon.